sou Carlos Alberto Klenk, engenheiro agrônomo e também responsável técnico pela produção de sementes da Cooperativa Bom Jesus. E hoje o tema que nós vamos abordar é a questão das plantas daninhas nas culturas que nós trabalhamos aqui na região, né? Nós estamos em meio à lavoura de trigo, aqui embaixo uma lavoura de cevada, e são culturas que no inverno são importantes e que são hoje produzidas pelos produtores da nossa região e que acabam tendo muitas vezes alguns problemas com o controle de plantas daninhas. E o foco nosso é exatamente esse, plantas daninhas. O que são plantas daninhas? São basicamente todas as plantas que competem com a cultura que a gente estabeleceu, né? Digamos, uma planta de trigo, uma planta de aveia em meio a uma lavoura de trigo é uma planta daninha, né? Uma planta de cevada em meio à lavoura de trigo é uma planta daninha, assim como uma planta de trigo em meio à lavoura de cevada também passa a ser uma planta daninha porque acaba interferindo naquela produção que a gente objetiva, que é aquela cultura que a gente implantou. Então, são várias denominações, né? Plantas daninhas, insos, plantas infestantes, plantas voluntárias, que na verdade são a mesma coisa. Existem espécies que vêm espontaneamente, né? São plantas que estão no ambiente aqui todo ano desenvolvendo, e esse momento do inverno é um momento extremamente importante para a gente manejar essas espécies, né? Aqui dá para nós vermos, depois vai ser feito um foco aqui, né? A entrerua aqui, né? O espaço entre uma parcela e outra foi feito o mesmo tratamento e está cheio de infestantes, ao passo que aqui no meio da lavoura, né, está limpo com o mesmo manejo de herbicida que foi feito aqui, né? Aqui nós vemos um caso típico da importância de ter uma cultura sendo trabalhada nesse período de outono e inverno. Aqui nós temos a cultura de trigo, aqui um espaço, né, que ficou sem o cultivo. A gente vê a quantidade de plantas que estão desenvolvendo aqui já em fase de produção de sementes. Então o manejo que foi feito de herbicida é o mesmo, só o fato de não ter nenhuma cultura aqui já permitiu que essas plantas se desenvolvessem, e nesse intervalo aqui muitas delas já estão em fase de produção de sementes e vão gerar um banco de sementes que vão arrefestar na sequência a área que você vai produzir, a área agrícola que vai ser usada para a produção, né? Então, desde uma implantação de uma cultura comercial, como é um trigo, uma cevada, ou plantas para cobertura, como o caso de uma aveia, uma azevém, são extremamente importantes para esse manejo, porque facilitam de forma bastante importante a questão do controle na sequência para a cultura que vem suceder aquele período ali. Então esse momento de inverno é muito importante, por quê? Porque a gente pode trabalhar as culturas que a gente consegue manejar de forma adequada, ou uma cultura comercial, como é o caso do trigo, a cevada, uma aveia branca, ou espécies com a finalidade de produzir cobertura, né, vegetal nesse período de entre-safra da cultura de verão, por exemplo, uma aveia, um azevém, e manejar as plantas daninhas e ter uma facilidade de controle. Algumas espécies estão se tornando problemas em relação ao controle. Por exemplo, a buva. A buva é uma espécie que vem trazendo dor de cabeça para os produtores, né? Tem uma dificuldade muito grande de controlar e tornou-se resistente a glifosato. Tem outras, como a cravorana, o próprio azevém resistente e outras mais aí que acabam dificultando o manejo de plantas daninhas nas culturas que nós vamos implantar. Então esse período de verão colhido, na sequência implantando uma cultura no período de outono e inverno, é uma ferramenta muito importante para o manejo de plantas daninhas. Ao fundo aqui a gente vê uma área onde ficou numa forma que a gente chama de pousio, né? Dá para ver a quantidade de plantas de espécies diferentes produzindo sementes ali e que vão infestar as próximas lavouras, né? Então está se criando um banco de sementes bastante grande e isso vai dificultar bastante o manejo na sequência. Aqui nós temos uma situação de uma área que ficou em pousio nesse período de outono e inverno, né? Nós verificamos aqui uma série de espécies de plantas aí, né, vegetando aqui na área e que vão ser problemáticas no manejo na sequência. Então nós vemos espécies de difícil controle como a maria pretinha, a buva, né, tem a azevém. Tem várias espécies aí que de alguma forma estão produzindo sementes nesse inverno e que, se não forem manejadas, né, elas acabam trazendo consequências meio complicadas na sequência ali da cultura de verão. Então por isso esse tipo de manejo está deixando de ser uma prática rotineira, né, dos produtores, e o produtor tem investido nesse período aí fazendo algum cultivo, seja ele comercial ou pelo menos para produzir uma cobertura vegetal que possa ser manejada de forma adequada. Então essa é uma prática condenável, né? Não é recomendável pela técnica atual deixar as áreas em pousio nesse período, que apesar de não ter custo nenhum de implantação, na sequência acaba trazendo muito mais custos para o produtor
para fazer o manejo na cultura de verão que ele vai implantar nessa área. Então é uma prática que nós recomendamos que não seja posta em prática, né? Deixar as áreas em pousio nesse período outono e inverno. Da mesma forma, no verão, né, que a maioria das áreas estão ocupadas, a gente tem que ter uma preocupação bastante grande com relação ao manejo dessas plantas. E o primeiro deles é conhecer quais os infestantes que temos na área, para manejar da melhor forma possível e trabalhar os herbicidas que tenham uma boa eficiência naquelas espécies que são problemáticas na região. Então tudo isso aí é extremamente importante saber, conhecer, manejar, né, para que a gente tenha o melhor resultado no cultivo que a gente está programando. Então com essa finalidade a gente recomenda que o pessoal, tendo qualquer dúvida, tendo uma necessidade de uma orientação mais específica, procure os agrônomos, os técnicos da Cooperativa Bom Jesus, para que seja feita a recomendação adequada e se faça a orientação correta com relação ao manejo dessas plantas aí.